Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, do nosso curso de gestão de processos gratuito. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comente. Nos apoie dessa forma, a gente está aqui sempre trazendo conteúdo para você. Ponto importante, né? Todo dia às 18 horas tem vídeo novo, você pode acessar aqui o canal para conseguir ter acesso a esses vídeos. Esses vídeos normalmente fazem parte dos nossos cursos, né? Esse daqui, por exemplo, é um vídeo que vai estar lá no nosso curso de Gestão de Processos, Risco, Controles e Indicadores. Se você não é aluno ainda, se inscreva lá. Claro, né, sempre é importante contar com vocês. Estamos querendo criar aqui a maior base do conhecimento, né, de BPM no Brasil, no YouTube. Vão ser muitas videoaulas que vão ficar nessa playlist e conto com a sua presença para se inscrever aqui também no canal, né? Sempre é bom ter aí mais colegas nos acompanhando, né? Me siga também lá no LinkedIn, que é a rede social em que eu estou ativo. E é isso, pessoal. Vamos começar nosso conteúdo, né? É interessante esse tema, porque apesar de parecer uma discussão filosófica, né? Não é. E eu vejo um pouco de incerteza quando as pessoas falam sobre esse assunto. Eu quero tornar um pouco mais claro, né, que são algumas diferenças conceituais, mas que fazem diferença na prática da gestão de processos, tá? Que é o seguinte: existem termos aqui no Brasil que são gestão de processos e gestão por processos. Mas eu vou trazer para vocês mais dois termos que vão fazer uma correção de entendimento relevante aqui, tá bom? E claro, não vou tirar de voz da minha cabeça, né? Mas são conceitos aqui relevantes para a gente conversar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para nós iniciarmos e vocês vão poder ver esse conteúdo comigo, tá bom? Então, vamos aqui para a tela do computador. Quando a gente fala sobre gestão de processos de negócio, tem um conceito da própria BPMP lá no CBOC, que é o seguinte, né? Diz assim: a gestão de processos de negócio é o quê? Gestão de processos é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes. Aqui eu já quero deixar essa primeira parte bem destacada para a gente, o seguinte: quando a pessoa fala assim, por processos é mais estratégico do que gestão de processos, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Existem abordagens diferentes, inclusive esse termo por processos, na verdade, né, é um termo aqui usado no Brasil que não é a expressão mais adequada do meu ponto de vista para a metodologia, que a gente já vai falar sobre isso no próximo tópico, tá? Eu acho que é uma expressão que ela é muito restritiva, né? Ela chega a ser um pouco pobre de conceito na expressão em si, né? Quando a gente fala em gestão por processos, às vezes dá aquela ideia de que aqui a empresa toda funciona com base num processo e a partir por processos, né? E por isso a empresa ela é mais estratégica do que a outra. Isso não é verdade, tá? Dependendo do tipo de organização, do contexto em que ela está, pode ser muito interessante uma estrutura extremamente hierarquizada e pode funcionar assim muito bem dessa maneira, tá? Os processos eles podem se conectar e serem bem gerenciados mesmo em uma empresa que seja muito verticalizada. Não há uma restrição quanto a isso. Existe uma evolução no sentido de você trabalhar baseado em processos? Existe na maioria dos casos, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Então, fica aí atento nesse ponto que é importante para você ter consciência disso, né? Em especial quando você trabalha com mercados regulados, tá? Tem algumas questões aí um pouco mais sensíveis. Mas vamos lá. Quando ele fala aqui que essa disciplina ela é pensada nas expectativas e necessidades de clientes, você vai pensar aqui sempre no cliente externo. Esquece um pouco a figura do cliente interno. No BPM, no conceito de BPM, não existe o cliente interno, né? As pessoas ali dentro são colaboradores, são colegas, são funcionários, são empregados, como você quiser chamar. Mas cliente, quando ele cita aqui, é cliente externo mesmo, é a pessoa que vai pagar para consumir o seu produto. Tudo bem? Por meio do foco de processos ponta a ponta, um processo end-to-end, né? Ele vai de um início a um final dentro da organização, ele vai perpassando a organização dentro das diferentes funções de negócio, ou seja, dentro dos diferentes setores, até atingir ali o resultado final que é entregue ao cliente, né? E vamos lá. Engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, olha que estrutura organizacional que a gente estava mencionando, papéis, políticas, métodos e tecnologias para alinhar, desenhar, implementar, gerenciar o desempenho, né? Transformar e estabelecer a governança de processos. Então você pode até ver que, inclusive, aqui ele usa a expressão governança de processos, já dando a ideia que há aqui, a partir do gerenciamento de processos de negócios, um setor, né, ou um núcleo, ou um grupo, ou um comitê de pessoas que vai fazer esse gerenciamento da estrutura do gerenciamento de processos lá na instituição, né? Não somente da estrutura em si, mas das próprias rotinas de trabalho.
Quando ele fala em governança, né, governança é um sistema de gestão, em que você vai ter ali atores, cada um com seu devido papel, tendo inclusive uma prestação de contas, tendo ali o uso adequado dos recursos, né, tendo a equidade e transparência, né, são conceitos que você pode trazer para dentro de processos e aí ter ali, por exemplo, um escritório de processos, ou uma área de processos e riscos, ou uma área de processos e inteligência de negócio, trabalhando em conjunto para gerir adequadamente as atividades da instituição. Note que ele cita aqui que essa gestão de processo ela engloba o quê? Ó? Primeira coisa, estratégia. Né? Então a gente está falando em uma definição que tem que partir de alto nível. Ela tem que ter, mesmo que ela não parta de lá, ela tem que ter uma promoção das pessoas que estão a nível hierárquico mais elevado da instituição. Isso é fundamental. Né? A partir do momento que você tem isso bem definido lá em cima no topo, a gente fala que o processo ele vai ser uma manifestação dos interesses operacionais da empresa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se a empresa, por exemplo, ela quer lançar um produto novo, ela vai precisar ter um processo adequado para aquele produto novo. Então, o processo ele tem que estar se comunicando com a estratégia. Né? Se ela quer entrar no mercado novo, lançar um novo tipo de serviço, atuar em outro estado, em outro país, se ela quer sair da presença só física e ir para o digital, se ela quer sair só do digital e ir para o físico também, presencial, vai precisar de adaptação de processos. Se ela quer alterar uma rotina de inventário, uma rotina de cobrança, de faturamento, ela vai precisar alterar um processo. Então, essas definições, essas decisões que mexem com o negócio, que muitas vezes são decisões estratégicas, vão exigir uma estratégia pré-definida de posicionamento em cada ação que vai ser tomada. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E quando fala aí de cultura, de estrutura organizacional, a gente está falando de pessoas, né? Você vai ter que mudar, às vezes, um hábito, um costume, uma regra de trabalho, né? Uma forma de fazer um trabalho. Você vai mudar ali, às vezes, uma pessoa de posição para outra posição. Pode ser uma movimentação horizontal, pode ser uma movimentação vertical, pode envolver desligamentos, pode envolver você encerrar ou iniciar setores, né? Abrir setores novos, novas funções de negócio, e assim por diante. Papéis e políticas, né? A gente está falando aí de normas internas, regras, código de conduta, política de negociação com entes públicos, política de negociação com clientes privados, política de B2B, política de B2C, política de e-commerce, política ambiental, o código de ética da profissão, seja lá o que for nesse sentido, né? O regimento interno da instituição e assim por diante. Já os papéis, você pode pensar nas descrições de cargos, nas funções que cada profissional executa dentro de determinados tipos de atores de governança, como comitês, conselhos, diretorias e assim por diante. E claro, né, métodos, a própria forma de se fazer o trabalho, e tecnologias, que são as ferramentas que nós vamos usar. Pode ser tecnologia da informação, como é o caso do computador, bancos de dados e assim por diante, como também pode ser tecnologias mais rudimentares mesmo, né? Não deixa de ser uma tecnologia também, quando você tem aí trabalhos analógicos. E por fim, né, ele menciona que aqui envolve, né, analisar, desenhar, implementar e gerenciar o desempenho dos processos. Né? Minimamente essas 4 coisas aqui iniciais. Quando a gente fala em gerenciar desempenho, pessoal, sempre pense em indicadores. Por isso que lá no nosso curso eu trago os 4 tópicos, né? Processos, riscos, controles e indicadores. Todo processo possui risco, todo risco pode ser controlado, né, em algum nível, né, por um controle, ou seja, ele vai ser mitigado, vai ser suavizado, e você utiliza indicadores para mensurar a performance de um processo. Então, os 4 temas eles se conectam, e aqui você está vendo um pouco disso. E, além disso, né, fala em transformar e estabelecer essa governança. Então, vai existir uma mudança, né, acontecendo na empresa que decide implantar uma gestão de processos. Né? Ela não fica ali restrita. Sendo bem realista, se as pessoas que estão a nível de direção não conseguem compreender como os processos precisam ser alterados para se adequar à realidade da estratégia nova que eles estão desenhando, fica mais difícil você ser eficiente nesse trabalho. Tá? É importante que a diretoria, que os gestores, eles tenham entendimento disso. Que quando eles decidem, vou mudar tal coisa, essa decisão vai mudar um processo. Isso vai ter um impacto no produto final daquele processo. Se a pessoa não conseguir juntar uma ponta com a outra, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade de ser eficiente nessa rotina de trabalho. Tá? E aí vamos para o conceito de gestão por processos, que aí eu vou trazer o termo mais adequado para vocês. Do meu ponto de vista, né, a expressão mais correta seria o Process Based Management, que essa expressão não existe lá em inglês, né, mas aqui no Brasil eu não vejo ela ser utilizada da forma que eu considero mais adequada, que é a gestão baseada em processos. Né. Gestão por processos é o mais próximo que fica disso, né, mas o termo mais correto seria gestão baseada em processos. Né. Esse modelo de gestão você vai
focar realmente no processo de negócio e dizer o seguinte: olha, aqui nessa empresa a gente tem essas estruturas, né? Eu tenho a diretoria financeira, de comercial, marketing, RH, operações, produção, logística, etc. Mas o mais importante para a gente aqui nessa instituição é garantir que cada órgão desse, né, cumpra adequadamente com suas atividades, ok? Mas mais do que isso, que ela colabore com o processo. Que ela tenha consciência que aquele pedacinho de atividade que é feito lá no departamento ou na diretoria dela faz parte de um processo maior. Que aqui eu não vou ter somente aquele profissional responsável pelo setor. Eu vou ter uma pessoa responsável pelo processo, que vai garantir que, independentemente dele estar ali em uma função de negócio X, independentemente dele estar naquela função de negócio X, ele vai ser responsável por todo esse processo de uma ponta até a outra, né? Então, esse é o conceito da gestão por processos. Você está trazendo aí à tona, né, uma ideia mais evoluída, em que a empresa ela vai deixar só de discutir os papéis de cada pessoa em um departamento e vai começar a discutir como o processo ele é executado por diversas pessoas, quem vai ser o responsável em nível superior por esse processo, né? Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, é claro que ela vai dar atenção à performance de cada processo em si e não de cada área, né? Então, a sua preocupação inicial vai ser sempre em como o processo performou. E por último, a gente tem outra definição, também está lá no CBOC, né? Acho que é na página 285, é uma coisa assim, é já bem próximo aí do meio do CBOC de 2013, né? Que traz esse termo, que é a organização orientada por processos. Que basicamente ela faz isso que a gente comentou aqui da gestão por processos. Ela aplica isso na prática. Essa organização orientada por processos é uma organização estruturada, organizada, mensurada e gerenciada em torno de seus processos de negócio. Ou seja, tudo gira em torno deles, né? Existe sim. São normalmente empresas mais maduras, né? Aí você vai ter eu digo mais maduras em termos de gestão, não necessariamente de tempo, né? Tem empresas que têm muito tempo e não são nem um pouco maduras, né? Mas esse tipo de instituição, ela consegue ser, em muitos momentos, mais eficientes do que instituições tradicionais, né? Que trabalham naquela gestão plenamente verticalizada. Agora, mais uma vez, depende do mercado em que você está atuando, depende das características dele, da tua região, da cultura do local que você está. Você pensar que em toda circunstância você vai poder aplicar a gestão orientada por processos, eu entendo que é um pouco mais complicado, tá? Então, eu entendo que aí você precisa realmente tentar considerar se há a possibilidade disso acontecer ou não na sua instituição, na sua região. Agora, a gestão de processos, ela é uma metodologia que se aplica a qualquer tipo de instituição, né? Por aí você já consegue ver uma diferença clara, né? Quando a gente fala de gestão de processos, eu quero gerir aquele conjunto, né, de atividades, etc., que faz parte de um processo, e a partir daí entregar o melhor resultado para cada processo. Quando eu tenho gestão por processos ou gestão baseada ou orientada por processos, aqui eu já pego a organização inteira e oriento ela para o processo. Isso é bem mais difícil de fazer. Nem toda instituição vai conseguir fazer. Então, eu posso até dizer para você que sempre um primeiro passo vai ser a gestão de processo de negócio. Um segundo passo, aí pode ser sim, a gestão por processos, que é bem mais complicado e, mais uma vez, pode ser que não seja a melhor realidade para a sua instituição. Espero que tenha aí esclarecido bem. Essa aula vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube, também lá para os nossos alunos do nosso curso Gestão de Processos e Controles Indicadores. Espero que tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.